porque hoje a gente vai falar de resoluções inegociáveis. Não tem conversa, não tem negociação, Cris. É isso aí, pronto, acabou. Você já ouviu falar daquela história de esportes radicais? O que é um esporte radical? Um esporte radical é aquele esporte que o sujeito pratica, sei lá, vai fazer um voo de asa delta, vai praticar um rapel, vai, sei lá, mas a coisa é radical. Tem um risco grande ali de alguma coisa dar errado. Vou escalar o Monte Everest. Muita gente escala o Monte Everest, infelizmente chega até a perder a vida. É um esporte radical. O que isso quer dizer? A pessoa dá o tudo dela. É tudo ou nada, entendeu? Muito bem. Nós vamos usar essa palavra, só que vamos melhorar ela. Vamos falar de saúde radical. Em vez de levar a nossa vida ao risco extremo, vamos levar a nossa saúde à saúde extrema. Porque, vamos combinar, né? Não tem excesso de saúde. Ou tem? Não, não tem. Excesso de saúde não tem. Não tem assim, eu já tô com muita saúde, não dá para ter... Não, quanto mais saudável, tanto melhor. E esse ano de 2024, eu quero convidar você a assumir, mas assim, ó, é por isso que eu tô falando radical, é das suas entranhas. É uma coisa assim que não tem volta. É isso aí, pronto, acabou e vai ser assim e não tem conversa. Saúde radical. Adotar hábitos, padrões de comportamentos que levarão você a um estado de saúde que não tem mais volta. E aí eu vou sugerir, tá bom? Algumas resoluções para que você comece a implementar na sua vida desde já. Cris, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 aí que você está falando, eu já faço. Ó, joia, beleza. O que você já faz, ótimo, vai servir como reforço para você perseverar. E se você não está colocando algum desses pontos que eu vou apresentar ainda na sua vida, chegou a hora então de tomar a sua disposição, a sua resolução, o seu compromisso e fazer assim. Primeira resolução, que vai ser assim, inegociável. Acordou? Levantou? Abriu os olhos? Ó, água. Água, ó. Hidratar o seu corpo. Enquanto você passou ali 8 horas dormindo, isso é uma boa resolução também, dormir 8 horas. Tem gente que dorme menos, 5, 6 horas. Tá, mas depois você vai pagar um preço caro por isso. Durma de 7 a 8 horas, isso seria muito bacana, tá bom? Então, inegociável. Acordou? Vou tomar água, porque eu passei um bom tempo sem tomar água. 7, 8 horas ali dormindo, vou hidratar os meus canais, daqui a pouco eu vou me alimentar, vou movimentar o meu corpo, vou movimentar minha musculatura, então deixa a primeira coisa eu hidratar o meu corpo. Meu amigo, minha amiga, você não faz ideia de como isso é importante para a sua saúde. Tem gente que a primeira coisa que faz é tomar o cafezinho. Não, primeira coisa, acordou, toma água. O nosso amigo o Lair Ribeiro, até uma foto dele aqui, já mostrei para vocês, né? Nosso amigo Lair Ribeiro, ele fala assim para tomar água com limão. Então você pega um limão e espreme. Eu não faço isso, vou te explicar o porquê. Porque eu já faço isso na minha refeição. Então quando eu vou me alimentar, o almoço ou a janta, eu pego meio copo de água e espremo o limão. Então eu procuro não comer comida com líquido, tá? Mas às vezes alguma coisa está ressecando a boca, aí eu tomo água com um limão espremido. Sem açúcar, tá bom, pessoal? Sem açúcar. Então é água com limão espremido, sem açúcar. Eu já faço isso, deixo ali do lado. Então se eu tô comendo, sinto que a garganta tá seca, eu tomo um golinho assim, só para hidratar. Não é para ficar bebendo suco, não é isso. É para hidratar um pouquinho, molho ali a boca com água com limão. Por isso que, quando eu acordo, eu não tomo água com limão em jejum, porque já faço isso nas refeições. Mas se você quiser fazer, logo que você acorda, você toma a sua água com limão espremido, pô, campeão, você vai ter a vitamina C necessária. É interessante, né? Muita gente toma colágeno, tem aquelas balas de colágeno, pastilha, suplementa com colágeno. Meu amigo, na verdade você precisa de vitamina C, porque a vitamina C que vai fazer o seu organismo produzir colágeno, tá bom? E outra, acordou, tomei a água, aí faz igual o gato, cachorro quando acorda. Aí você vai se alongar, espreguiçar, lembra, é uma coisa fantástica. Espreguiçar é uma coisa extraordinária. Então você acordou, espreguiçar o corpo, a musculatura, o pescoço, estica aqui, estica lá, estica a perna,
vira do lado, espreguiça bastante, porque você está preparando o seu corpo para a jornada do dia. Então, essa é a primeira resolução inegociável, tá bom? Segunda resolução inegociável. E aqui, pessoal, vou pedir para vocês, ó, por favor, sem lacração agora, por favor, ó. Porque a segunda resolução tem a ver com alimentação e tem a ver com redução de peso. Eu falo sem lacração porque hoje parece que virou modinha assim, uma normalização de que você ser acima do peso está tudo bem, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tá joia, tem problema nenhum. Quem acha que ter peso é ruim está sendo preconceituoso com quem tem mais peso. Pessoal, não tô nem aí para lacração, não vou entrar nessa discussão se é certo, se é errado. Eu vou nos dados científicos. Quem está acima do peso tem maior propensão a doenças. Ponto final. Eu gostaria que viesse qualquer pessoa aqui de qualquer parte do planeta Terra me apresentasse uma tese científica que contradiz isso que eu estou falando. É um fato. Se você está acima do peso, você tem maior propensão a doenças. Não tem conversa. É assim, gente. Isso é ser preconceituoso? Não é, meu Deus do céu, tá bom? Então a gente vai, 2024, nós vamos nos manter no peso adequado. Se você hoje está acima do peso, vai se conscientizar que você quer saúde e você vai procurar, então, tomar as medidas naturais, saudáveis, as medidas equilibradas para alcançar um peso adequado. Se você já está no peso adequado, ótimo, vai trabalhar conscientemente para se manter nesse peso adequado. Teria muita coisa para falar sobre esse assunto, quem sabe a gente até numa das terças-feiras que vem por aí, a gente pode tratar só sobre isso. Mas eu vou me concentrar em dois pontos aqui. Na verdade, até 3, mas o terceiro eu vou falar daqui a pouco, que é atividade física. Os dois. A partir de hoje, já fizemos um vídeo recentemente sobre isso, mas você vai determinar, 2024, açúcar, vou reduzir dramaticamente. Eu não falo cortar o açúcar de vez, porque eu sei que isso é muito difícil. Por exemplo, às vezes eu vou lá na casa da minha mãe e ela me oferece um bolo. Eu não vou, eu não quero bolo. Não. Pô, minha mãe, ela já é uma idosa, é o que ela tem para me oferecer. Eu vou lá, pego pedacinho de bolo. Não vou comer o bolo inteiro. Um pedacinho de bolo, um pouquinho de café. Tá bom, é a minha mãe que está me oferecendo. Tá tudo bem. Como eu mantenho uma dieta bem regrada, eu posso me dar ao luxo de, eventualmente, quebrar a minha dieta. Não tem problema. Agora, a regra, não. Por exemplo, o café da manhã. Então, eu fiz lá a minha panqueca com banana, canela, ovo. Eu quebro um ovo, duas bananas, coloco canela em pó. Amasso e frito isso no óleo de coco. Beleza? Coloquei açúcar? Não. Aí preparei um cafezinho, coloquei leite de coco. Coloquei açúcar? Não. É café com leite de coco, banana, canela, ovo, sem açúcar, entendeu? Então, a regra é sem açúcar. Agora, eventualmente, uma eventualidade, por isso que eu falo, reduzir dramaticamente. Não é que você vai virar aquele chato de galocha, não quero nada. Não é isso. Mas você vai... Algumas coisas, sim. Pô, refrigerante, aí já é demais. Refrigerante já não tomo. Aí já é demais. Refrigerante não. Então, tem coisas que você vai dar um não definitivo. Agora, uma outra coisa eventual, e vai priorizar, esse seria o segundo ponto, bastante o consumo de alimentos crus. Tá bom? Então, legumes, frutas, verduras. Eu falei do nosso amigo Lair Ribeiro, tem uma apresentação dele, que ele fala da importância da suplementação. Aí ele fala assim, a gente tem que suplementar, porque ninguém vai comer 5 frutas por dia. Eu olhei assim para ele. Eu como sim, eu como até mais. Ninguém vai comer 5 frutas por dia. Eu como. Por exemplo, no meu shake, que eu faço todas as tardes, que já ensinei para você. Né? Então, 2 bananas, aí eu coloco lá o pepino, eu coloco obviamente, pepino é fruta, mas a beterraba,
a cenoura, isso não são frutas, são raízes, tudo bem, mas eu coloco sempre uma fruta, uma maçã, ou uma pera, ou uva passa eu também coloco, às vezes para bater no meu shake. Eu procuro consumir bastante fruta, mas lembre-se disso, quando você consome alimentos crus, uma verdura, uma fruta, um legume cru, por exemplo, você pega para o almoço, você pega uma cenoura, rala a cenoura no ralador, deixa ela crua, coloca ali um azeite em cima, joia, um pouquinho de sal, ou uma beterraba, você vai ralar a beterraba, pega a abobrinha, você rala a abobrinha, até batata inglesa dá para fazer isso, não sei se você sabia, você pega a batata, rala a batata crua, coloca azeite, você pode ralar tudo junto, você pode fazer um mix ali, cenoura, beterraba, ou abobrinha, ou batata, você rala, come o alimento cru. Você está preservando as vitaminas. Se você cozinha, ótimo, tudo bem, você continua tendo as vitaminas, mas num teor menor. Quanto mais natural o alimento estiver, mais saúde e energia ele vai te trazer, tá bom? Então considera isso, alimentação, para manter o meu peso. Se você tirar o açúcar, tirou o refrigerante, tem uma alimentação mais saudável, pronto, você já está, olha, você já está quilômetros à frente daquela pessoa que fica procurando uma dieta mágica, dieta do ponto, dieta de Hollywood, dieta do abacaxi, dieta... Não precisa nada disso. Você só faz essa pequena mudança estrutural no modo de se alimentar, pronto, você já vai resolver enormemente o problema do peso, tá certo? E aí vem o que eu disse que seria o terceiro ponto, a prática de atividade física. Gente, isso tem que ser inegociável. Na medida em que a idade vai avançando, isso também é ciência, isso também é biologia, nós sabemos que o seu metabolismo ele vai ficando mais lento. Metabolismo seria como um motor do carro que queima ali o combustível. Então você se alimenta, seria o combustível, você tem que queimar isso. Seu metabolismo vai ficando lento, você não tem mais essa agilidade de processar tudo aquilo que você está ingerindo. Então você vai engordar com mais facilidade. Agora, se você tem a prática de atividade física, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, você vai manter sempre o seu metabolismo regulado. E qual é a melhor atividade física? Vou dizer para você, a melhor atividade física que tem é aquela que você gosta. Se eu falo para você, melhor atividade física é corrida. Você não gosta de correr? O que vai adiantar? A melhor atividade física é natação, mas você não gosta de nadar. Então, a melhor atividade física é aquela atividade física que você assume o compromisso e vai fazer. Então, você tem que decidir por isso também, tá bom? Outra coisa, pessoal, olha, cuidados com a sua pele. Eu vou utilizar um dos vídeos futuros para falar sobre alguns benefícios do óleo de coco. E o óleo de coco ele serve para muita coisa. Você pode, por exemplo, ingerir 2 colheres de óleo de coco por dia. Vai melhorar o seu intestino, vai melhorar o seu cérebro. Porque o nosso cérebro, as sinapses, as conexões neurais, quando um neurônio transmite o impulso elétrico para outro neurônio, eu vou falar de uma forma muito leiga, tá bom, pessoal? Vamos imaginar que aqui eu tenho, esse lápis é um neurônio, essa caneta é outro neurônio. Então, para passar o impulso de um para outro, você tem ali como se fosse uma camada de gordura, tá bom? Então, você tem que ter uma gordura boa para um neurônio passar de um neurônio para outro. Muito bem. O óleo de coco, ele faz isso. Ele é a melhor, abre aspas, gordura que o seu corpo pode ter. Então, você vai pensar melhor. O óleo de coco vai trazer uma série de benefícios, mas eu não quero falar disso. Você pode usar o óleo de coco também para passar no seu corpo, na sua pele. Eu me lembro uma vez que, faz muito tempo atrás, eu assisti uma palestra, enfim, não vou lembrar agora o nome dele, faz muitos anos que eu assisti. Ele falava assim, você vai passar alguma coisa na pele, se você não pode comer, não vai passar na pele. Faz sentido, né? Porque o que você passa na sua pele, a pele ela absorve isso, não é? Não é assim? Você passou uma coisa na pele, aquilo absorve. Vai para dentro do seu corpo, não vai ficar... Mesmo porque se ficasse só aqui fora, não adiantava. Então você passa uma loção, um creme na sua pele, aquilo é absorvido. Agora você pega aquele creme que você está acostumado a passar, coloca ele na boca, você não vai conseguir comer aquilo. O óleo de coco não.
Até que eu estou recomendando. Consuma 2 colheres de óleo de coco por dia, uma pela manhã e uma à noite, antes de dormir. Se você nunca fez isso, comece com 1 colher, tá? Porque para quem não está acostumado, você pode desregular um pouco o seu intestino. É natural, é um processo de limpeza. Então comece com 1 colher a primeira semana, na segunda semana 2 colheres de óleo de coco por dia. Mas você pega esse óleo de coco também, pega uma colherzinha e passa na sua pele, no seu corpo inteiro. Toma um banho, por exemplo, passa óleo de coco, meu Deus do céu. Não precisa gastar com creme caro, com não sei o quê. Eu passei essa receita para minha irmã, por exemplo. Ela falou, nossa, eu estava gastando horrores com... Ela falou lá o nome do produto que ela estava usando, que era caro. E ela falou, ó, em 1 semana eu percebi, ela mostrou o rosto dela, que o óleo de coco trouxe mais resultado do que o X produto lá que ela estava usando. Então você pega o óleo de coco, passa no seu rosto, passa na sua pele, passa no pescoço, passa nos seus braços, passa no cotovelo, nos joelhos, nos seus pés. Isso vai ser maravilhoso. É cuidado com a sua pele. Você vai estar hidratando a sua pele. Você pode inclusive passar no cabelo, viu? Quem tem problema de queda capilar, pega o óleo de coco, passa no cabelo, no couro cabeludo, você vai ver. Eu não preciso fazer propaganda, eu não preciso falar nada, eu só preciso dizer para você o seguinte, faça a experiência de 1 semana. 1 semana. Você vai ver a diferença. Mas presta atenção, antes de fazer a experiência, dá uma conferida na sua pele como ela tá. Tá, minha pele tá assim. Não comecei ainda a usar o óleo de coco. Deixa eu ver bem como é que tá. Ah, tá, beleza. Já entendi como é que tá a minha pele. Aí todo dia, depois do banho, você passa o óleo de coco. Daqui 1 semana, você me diz o que aconteceu com a sua pele. Entendeu? E é uma coisa que você pode comer, então você pode passar no corpo, tá bom? Isso é outra coisa que a gente tem que fazer. Outra resolução inegociável, não tem conversa, vai ser assim, pronto, acabou e não tem outra história. A prática interior. Respiração, meditação, fechar os olhos. Nós temos a mentalização da semana, que eu disponibilizo para os membros aqui do canal, que eu disponibilizo lá na área do assinante no Unidharma. Você fecha os seus olhos, pratica a respiração abdominal, faz aquele momento de silêncio, faz aquele momento de meditação, ter a minha vivência interior, ter o meu trabalho interno, a minha meditação, a minha visualização, isso é inegociável. Mesmo porque isso vai fazer com que sua cabeça funcione melhor, virão os problemas, virão as adversidades, virão os desafios, você vai lidar com aquilo com mais tranquilidade, com paz de espírito, isso vai te fazer muito bem, tá bom, pessoal? Então, tudo isso são resoluções inegociáveis. Eu sei que muitas das coisas que nós já falamos aqui, você já sabe, e graças a Deus, muitos de vocês já praticam isso, joia, mas vamos estabelecer assim, 2024 vai ser assim, Cris. Saúde radical. Vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha energia, vou cuidar da minha saúde como nunca fiz antes. E quando chegar o Réveillon do final desse ano, eu estarei renovado. Eu estarei melhor do que estou agora. Quando chegar 31 de dezembro de 2024, eu terei mais saúde do que estou tendo hoje, porque estou cuidando e tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E é o que eu desejo para você. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.